primeira coisa que Michael notou não foi sua namorada sentada no sofá ao lado do pai. Não foram as 2 taças de vinho na bancada, nem a forma como estavam inclinados um para o outro, como pessoas que esqueceram de ter cuidado. Foi a fotografia na mesa de centro. Aquela dele e do pai, num jogo do Braves, a mesma que ficara virada para cima naquele exato lugar por 11 anos, jogada com o rosto para baixo sobre a madeira. Alguém tinha virado o rosto dele para o chão, dentro da própria casa onde ele cresceu. Ele ficou parado na porta e sentiu a temperatura do cômodo mudar. Tinha estado nessa casa 300 vezes. Conhecia cada canto dela. E em 5 segundos, com aquele detalhe pequeno e gelado, tudo o que acreditava saber sobre as 2 pessoas sentadas naquele sofá virou uma pergunta que não tinha certeza se queria responder. Ele não tinha planejado olhar. Tinha prometido para si mesmo que nunca faria isso. Mas Jess tinha deixado o celular desbloqueado na bancada às 7 da manhã, enquanto tomava banho. E ele olhou por cima do jeito automático que você olha para um relógio, sem pensar, sem intenção. E o nome do pai estava bem ali na barra de notificações. 3 palavras visíveis antes da tela apagar. Já vou chegando. Ele ficou parado em frente à cafeteira por 10 segundos. Então pegou o celular. O que ele encontrou não foi uma explosão. Foi algo mais quieto e muito mais devastador. 41 mensagens que se estendiam por meses, calorosas e íntimas, de um jeito que dispensava interpretação. O tipo de calor que só vem do tempo, da proximidade e de algo compartilhado. Ele continuou rolando. E rolando. Até o café esfriar na bancada e suas mãos pararem. A primeira mensagem da conversa não era de 3 meses atrás. Era de 2 anos atrás. 4 meses antes de Michael e Jess terem se conhecido. Que bom te encontrar hoje. Robert, aliás, acho que a gente estaciona no mesmo lugar. Jess tinha respondido com o nome dela e um emoji de sorriso. Michael leu essa troca 6 vezes enquanto o chuveiro corria no quarto ao lado. A data era inconfundível. 2 anos e 3 meses atrás. Ele e Jess estavam juntos havia 22 meses. Tinha apresentado os dois num jantar em família 18 meses atrás. Tinha ficado entre eles, visto os dois rirem das piadas um do outro e sentido um orgulho silencioso por ter encontrado alguém de quem o pai gostou. Aquele jantar, aquela apresentação, aquele momento em que sentiu orgulho. Nada disso tinha sido o que ele pensava. Quando Jess saiu do banheiro perguntando se ele queria ovos, ele disse que sim. A voz foi completamente estável. Deixou o celular exatamente como havia encontrado. Não sabia como tinha conseguido fazer isso. Como uma pessoa absorve algo tão grande e continua de pé, perguntando se ela quer torrada, agindo como se o chão não tivesse acabado de desaparecer sob os seus pés. Passou o dia inteiro sorrindo para uma mulher que ele não reconhecia mais. Naquela noite, não conseguiu dormir. Não por causa do quanto tempo ou mesmo do porquê. A pergunta que o destruiu era mais simples e muito mais corrosiva do que qualquer uma das duas. Por que eu? Ela tinha conhecido o pai dele antes de conhecê-lo. Tudo em que havia acreditado sobre como se conheceram agora tinha uma forma completamente diferente. O happy hour. Ela rindo do outro lado do salão. Ele se aproximando, sentindo algo como gravidade. Tinha contado para o pai na mesma semana, do jeito que contava tudo para ele. Conheci alguém, pai, num evento do trabalho. Você ia gostar dela. A resposta do pai. Traz ela aqui um dia. Deitado no escuro, Michael reviu o rosto do pai quando disse aquilo. Não encontrou nada de errado nele. Mas também não conseguiu parar o pensamento que foi se formando. Quieto no começo, depois impossível de ignorar. O pai tinha o nome dela no celular havia 4 meses antes de Michael mencionar ter conhecido alguém. E quando Michael a descreveu, Robert Harlan disse: traz ela sem nenhuma batida de hesitação. Será que o pai sabia exatamente de quem ele estava falando? Na manhã seguinte, Michael começou a olhar para trás com olhos novos, e o que encontrou deu um nó no estômago. Terças-feira à tarde, Jess indisponível, com explicações vagas. Manhãs de domingo em que ela precisava de só umas horinhas. Você não se importa. Ele nunca se importou.
Chamou isso de saudável. Respeitou. Tinha também o perfume do pai, um que Michael tinha dado de presente no Natal. Tinha sentido em Jazz 2 vezes, arquivou mentalmente como amostra de loja e fechou esse arquivo sem nunca mais abrir. A mente é extraordinária em dobrar e guardar o que ainda não está pronta para ver. E a Dana? 3 semanas atrás, a amiga mais próxima de Jazz tinha dito a Michael que não havia há mais de um mês. Jazz tinha dito a ele que ia à casa da Dana naquela terça. Ele tinha achado que foi falta de comunicação. Nunca tinha considerado que Jazz tinha parado de precisar de histórias convincentes, porque naquele ponto, Michael não estava mais verificando nada. Tinha confiado nela tão completamente que ela parou de precisar tentar. O aniversário do pai era em 2 dias. O presente, um relógio que Michael levou 3 semanas para achar, porque o pai tinha admirado uma vez na vitrine de uma loja e Michael tinha memorizado silenciosamente a marca, estava embrulhado em papel azul na bancada da cozinha. No sábado de manhã, procurando uma caneta, derrubou a pasta de trabalho de Jazz. Os papéis se espalharam pelo chão. Ele se abaixou para recolher, e escondido entre 2 notas fiscais de freelance estava um bilhete pequeno escrito à mão em papel simples. Sem envelope. 4 palavras. Sem assinatura. O que você decidir, eu entendo. Ele reconheceu a letra na hora. Tinha visto ela em cartões de aniversário e listas de compras por 26 anos. Sentou no chão da própria casa, segurando as palavras do pai, escritas para a namorada. O que você decidir significava que havia uma decisão ainda em andamento. Algo que Jazz estava pesando. E o pai, o homem tranquilo e paciente que o criou sozinho desde os 11 anos, tinha escrito um bilhete tão suave que parecia uma autorização. Michael dobrou o bilhete e colocou no bolso. Pegou o relógio. Dirigiu até lá. Ele viu o primeiro sinal antes de chegar à porta da frente. 2 xícaras de café na mesa da varanda. Uma mesinha de ferro que o pai tinha havia 15 anos e que, até onde Michael sabia, nunca tinha usado. As 2 recentemente esvaziadas. E na borda de uma marca de batom exatamente do mesmo tom que ele mesmo tinha escolhido de presente para Jazz 4 meses atrás, porque ela tinha mencionado de passagem que gostava daquela cor, e ele tinha notado mentalmente como o namorado atencioso que sempre acreditou ser. Ficou parado no último degrau da varanda e deixou aquele detalhe pousar. O carro dela não estava na rua. Ele já tinha dado 2 voltas no quarteirão. 3 semanas atrás, tinha visto o carro estacionado na rua paralela, escondido entre 2 outros carros, com a invisibilidade específica de algo tentando não ser visto. Hoje não estava. Ou ela tinha saído mais cedo, ou tinha encontrado um lugar novo para esconder. De qualquer forma, disse a mesma coisa. Ela estava fazendo isso tempo suficiente para ter melhorado nisso. A chave estava na mão dele. A mão não tremia. Ele não sabia o que fazer com isso. A porta abriu. Um programa de culinária passava na TV, alegre e sem sentido. A luz da tarde se espalhava pelo chão em longas faixas amarelas. E no sofá, tão perto que os joelhos se tocavam, estavam as 2 pessoas que Michael mais amou na vida. Estavam rindo. A risada particular e desprotegida de pessoas que esqueceram de ter cuidado. Jazz olhou primeiro. A risada saiu do rosto dela tão rápido que pareceu algo se apagando. Ela ficou branca. As mãos travaram na xícara. Então Robert olhou. E o rosto dele fez algo que Michael nunca conseguiria descrever completamente. Não endureceu, nem buscou desculpas. Simplesmente desabou. Colapsou para dentro. O rosto de um homem pego no único ato do qual não consegue se defender. Ninguém se mexeu. Michael foi até a mesa de centro. Pegou a foto que estava virada para baixo. Virou para cima. Colocou o relógio de aniversário embrulhado ao lado. Olhou para os 2. Então, sem levantar a voz: quanto tempo? Robert disse 3 meses. Jazz olhou para o chão. Mais tempo. Robert se virou para olhar para ela. E naquela virada, na surpresa no rosto do pai, na confusão específica de um homem escutando uma informação nova, Michael entendeu algo que mudou tudo no cômodo. O pai não sabia. Não sabia do estacionamento.
Não sabia das mensagens de 2 anos atrás. Robert acreditava que isso tinha começado 3 meses atrás. A rendição lenta de um homem bom a uma decisão ruim, chegando mansinho. Não tinha ideia de que Jazz o conhecia havia mais de 2 anos. Não tinha ideia de que ela tinha conhecido o filho depois de conhecê-lo. Você o conhecia antes de me conhecer, Michael disse para Jazz. Não era pergunta. Ela fechou os olhos. E agora Robert olhava para o filho com a expressão de um homem que acabou de descobrir que a história que acreditava estar vivendo não era a história que de fato tinha acontecido. Nenhum dos dois sabia a verdade completa. Só Jazz sabia. A confrontação foi barulhenta, depois muito quieta, depois barulhenta de novo. Em algum momento, Jazz parou de chorar e começou a falar. E o que ela disse a seguir foi o que Michael levou mais tempo para parar de pensar. Ela não tinha planejado chegar até ele. Precisava que ele entendesse isso. Tinha conhecido Robert no estacionamento. 2 cafés. Quase virou algo. Aí ela recuou e nunca foi a lugar nenhum. Ela tinha soltado de verdade. 8 meses depois, ela foi a um happy hour da empresa por conta própria e viu Michael do outro lado do salão antes de ele vê-la. O reconheceu, não por foto, por descrição. Porque Robert tinha falado do filho, tinha mencionado a empresa, o prédio, o tipo de homem que Michael era, com o orgulho desprotegido de um pai que não fazia ideia de que estava plantando uma semente. Ela não foi procurando Michael Harlan, ele simplesmente estava lá. E algo aconteceu que ela não tinha planejado, mas do qual também não se afastou quando deveria. Eu me apaixonei por você, ela disse. Essa parte foi real. Michael olhou para ela. E meu pai? Ela desviou o olhar. Essa parte também foi real. O pai ficou em silêncio durante a maior parte. Quando finalmente falou, a voz era baixa e completamente sem defesa. Eu não sabia que ela sabia quem você era. Não quando recomeçou, juro por Deus. Michael acreditou nele. Essa era a parte terrível. Olhou para o rosto do pai. 54 anos, grisalho nas têmporas, o ponto fixo da vida inteira. E acreditou completamente. E não ajudou em nada. Ela veio falar comigo 6 semanas atrás, Robert continuou. Disse que precisava acabar. Disse que ia te contar. Escrevi aquele bilhete porque... Parou. Estava tentando deixar ela ir. Tentando dar a ela uma forma de fazer a coisa certa. Michael tirou o bilhete do bolso. Colocou dobrado na mesa de centro. Alisou com uma mão. O que você decidir, eu entendo. Ficou olhando por um tempo. Depois olhou para o pai. Ela decidiu, Michael disse baixinho. Só que decidiu devagar demais. Se levantou. Não disse tchau. Saiu para o sol da tarde e continuou andando. 4 milhas. Deixou o carro na frente da casa do pai e foi andando o caminho todo até casa. A 2 quarteirões dali, passou por um muro de pedra abaixo e colocou o relógio de aniversário em cima, ainda embrulhado em papel azul, e continuou sem olhar para trás. O bairro estava perfeitamente, irritantemente normal. Uma criança de bicicleta, alguém cortando a grama, cheiro de grama fresca e churrasco. O mundo inteiro vivendo o sábado, enquanto Michael o atravessava como um homem passando por um set de filmagem, presente no corpo, mas em nenhum outro lugar. Pensou na mãe, que morreu quando ele tinha 11 anos. Só ele e o pai depois disso. O vínculo particular que se constrói quando só sobra um dos pais. A base sólida embaixo de tudo. Pensou em como algo pode parecer base sólida e ainda assim ceder. Pensou numa mulher rindo do outro lado de um salão. Na sensação que ele tinha chamado de gravidade. Na certeza que tivera, do jeito que pessoas apaixonadas têm certeza, de que o universo tinha organizado aquele momento especialmente para ele. Talvez tivesse. Só que não do jeito que ele pensava. Ele não foi atrás de mais verdade. Ela o encontrou assim mesmo, do jeito que costuma. De lado, de uma direção que ele não estava olhando. 2 semanas depois da confrontação, encontrou Dana numa cafeteria na rua Garfield. Ela sentou na frente dele com a expressão cuidadosa de quem está esperando há muito tempo por permissão para dizer algo. Ela sabia. Não tudo, mas o suficiente. Jess tinha contado para ela 4 meses antes, chorando no sofá de Dana, que estava numa situação impossível da qual não sabia como sair.
Dana tinha dito para terminar, confessar, fazer a coisa difícil. Jess prometeu que ia. E então as semanas foram passando, e em breve continuou sendo em breve, e o em breve nunca chegou. Quase te liguei, Dana disse. 3 vezes. Por que não ligou? Ela olhou para baixo. Porque ela disse que você ia ficar destruído. Fui achando que talvez ela mesma te contasse. Michael acenou devagar com a cabeça. Dirigiu para casa e ficou sentado na garagem com o motor desligado. 3 pessoas tinham estado dentro desse segredo enquanto ele embrulhava presentes de aniversário em papel azul. E ele tinha ficado no centro de tudo. A última pessoa na face da Terra a descobrir sobre a própria vida. Jess foi embora em menos de 5 dias. Não brigou. Fez as malas com a eficiência silenciosa de quem entende que perdeu o direito de pedir mais alguma coisa. Deixou a chave na bancada. Ele ficou no quarto com a porta fechada, ouvindo os sons da partida dela. Gavetas, caixas, passos. E quando a porta da frente fechou pela última vez, o apartamento pareceu exatamente igual e completamente irreconhecível. O pai ligou toda semana durante 5 meses. Michael atendeu 2 vezes. Breve, civil. As ligações foram ficando menos frequentes e depois pararam de vez, substituídas por um silêncio com uma textura própria. Não vazio, mas fino. Como uma parede que foi consertada tantas vezes que dá para ver todos os remendos. Passou por tudo sem raiva. Isso surpreendeu mais. A raiva vinha e ia em flashes, mas o que ficava embaixo era algo mais quieto e persistente. Um luto que não conseguia nomear direito, porque não era por uma pessoa nem por uma perda só. Era pela versão da vida em que tinha acreditado completamente, até que uma fotografia virada para baixo sobre uma mesa de centro disse a verdade antes que qualquer pessoa tivesse coragem de fazer isso. Ele foi ao 2º casamento do pai. Tinha ensaiado não ir, se dito que não devia isso a ninguém, mas no final ficou nas fotos. Apertou mãos, deu um brinde que foi caloroso e cuidadoso e não continha nada do que ele realmente sentia. Dirigiu sozinho para casa e ficou parado no estacionamento do prédio por 20 minutos com o motor desligado. O pai tinha casado com alguém nova. Alguém que Michael nunca tinha conhecido antes do noivado. Alguém sem história, sem arquitetura de segredos, sem fotografia que precisasse ficar virada para baixo. E sentado naquele carro, Michael entendeu algo que não tinha conseguido tocar em 3 anos. Algo que finalmente parecia sólido o suficiente para segurar. As pessoas que nos partem quase nunca são monstros. Essa é a parte que ninguém te conta. São pessoas comuns, que tomaram decisões que custaram tudo a outra pessoa. E depois precisaram decidir quem iam ser depois disso. Michael também precisou. Ele escolheu seguir em frente. Saiu do carro, entrou em casa e não olhou para trás. E na mesa de centro do apartamento, uma foto dele e do pai num jogo do Braves estava exatamente onde sempre esteve. Virada para cima, ainda lá. Do jeito que algumas coisas sobrevivem, mesmo quando não deveriam.